Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando reconhecemos as bênçãos de Deus, aprendemos a nos contentar com o que temos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós aprendemos a viver na presença de Deus, quando nós buscamos na Sua palavra a sabedoria, a nossa mente, ela entra num estado de iluminação. Então nós conseguimos ver e reconhecer todas as coisas. E assim fica mais claro poder compreender cada sentimento que nós sentimos e como nós colocamos no passado a nossa expectativa nas coisas erradas. Porque nós acreditamos que a infelicidade que existe no nosso coração é proporcional aos nossos sonhos que não foram realizados. Então eu começo a acreditar em coisas que elas não têm sentido. Por exemplo, se eu me tornasse muito rico, as coisas iriam melhorar. Se eu tivesse o filho que eu tanto quis, as coisas iriam acontecer. Se eu fosse casada, se eu tivesse um relacionamento, se eu não fosse gordo, se eu trabalhasse num lugar melhor, se eu tivesse estudado, se eu morasse em outra cidade, porque eu não suporto as pessoas da minha cidade. E assim nós vamos criando crenças baseadas em acontecimentos. Se isso fosse uma realidade, será que as pessoas que estivessem vivendo aquilo que eu desejo viver não seriam felizes? Será que existiria algum lugar seguro aonde as pessoas elas não iriam precisar de Deus? Ou será que Deus é necessário todos os dias, em todos os momentos? Será que nós podemos viver sem a luz? Será que eu conseguiria ver alguma coisa? Então, quando nós começamos a entender um pouco melhor como esse mundo funciona, a batalha espiritual que nós vivemos, como no passado nós usamos a nossa vida e o nosso tempo para fazer coisas sem sentido, e quanto tempo nós passamos sofrendo e acreditando nessas ilusões, é que nós percebemos o poder da palavra de Deus e como a luz faz a diferença na nossa vida depois que nós nos arrependemos. Porque o Evangelho não é sobre prosperidade e sobre bênção. O Evangelho é sobre arrependimento e salvação. E essa era a mensagem de João Batista e essa era a mensagem de Jesus Cristo. Então, quando nós aprendemos essas coisas, nós aprendemos ainda mais a perceber o que é o necessário nesse mundo. Você pode gastar a tua vida inteira trabalhando, juntando riquezas, construindo um nome, uma família, um legado, uma dinastia, seja lá como você quiser chamar. Mas no dia que você não estiver mais aqui, nada dessas coisas você vai poder levar. Então você gastou o seu tempo, os seus esforços, os teus sentimentos, os teus sonhos nisso, acreditando que quando você chegasse lá, tudo isso iria mudar. E aí você chegou lá e nada mudou. E aí nós percebemos que no meio do caminho nós vamos sacrificando as coisas. Então é sempre um sonho por outro sonho. Normalmente as pessoas que elas muito trabalham, elas deixam de gastar tempo dentro da sua casa, dentro das suas relações. E assim nós vamos abandonando uma coisa e construindo outras coisas. E eu não posso olhar as pessoas e querer condenar elas por tentarem sonhar. Porque quem anda no meio da escuridão não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não consegue reconhecer o que está acontecendo. Mas uma coisa é fato, o sentimento de solidão e a tristeza, praticamente elas são diárias. Porque quando nós não temos sabedoria para entender o que é o amor, e eu vou contar para vocês o que é o amor, Deus é o amor. Nós achamos que o amor são as pessoas e os acontecimentos, e acreditamos que essas pessoas elas iriam facilitar alguma coisa. Quando nós não entendemos os nossos sentimentos,
fica fácil a gente procurar um culpado, quando o culpado somos nós mesmos. Se a gente vai lá em 1 Timóteo 6, versículos 7 a 9, a palavra do Senhor, ela diz assim: o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Então Paulo, ele continua conversando com Timóteo. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. E ele continua orientando Timóteo sobre como nessa vida as pessoas elas vão ser seduzidas pelo dinheiro. Hoje a gente acha que é o tempo mais tecnológico que já se existiu. Porque se a gente comparar hoje com antigamente, não se compara. Hoje nós temos celulares, nós temos televisões, temos computadores, temos foguetes que estacionam de ré. Só que, pare e pensa por uma coisa. Toda geração, ela está vivendo o máximo da tecnologia dela quando comparado a algo antigo. Então a mesma sensação que nós temos hoje, que nós somos as pessoas que estão vendo a revolução acontecer, aquelas pessoas no passado tinham. Então não existe algo de novo nesse mundo. A mesma sensação, os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades e a mesma resolução sempre continuam sendo as mesmas. E ele faz uma pergunta para Timóteo. Timóteo, o que foi que nós trouxemos para o mundo? Timóteo responde, nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Então a gente consegue entender que enquanto a gente estiver vivo, nada dessas coisas que nós vamos construir aqui vai poder ser levada. Então, da mesma forma que nós entramos nesse mundo sem nada, nós vamos sair desse mundo sem nada. Então, será que faz sentido eu gastar todo o meu tempo construindo coisas que eu não posso levar? Será que faz sentido você todos os dias de manhã abrir o seu computador, abrir lá o Word e começar a escrever um texto? E fica o dia inteiro escrevendo esse texto, o dia inteiro. Chega no final do dia, você não salva esse texto e só fecha o navegador e vai dormir. No outro dia você acorda e faz a mesma coisa e todo o tempo da sua vida você gasta nisso. Faz algum sentido para você? Será que faz sentido você continuar lavando as coisas para depois você sujar e lavar de novo e suja? Essa é a nossa vida, ela é exatamente assim. E Deus manda a noite, e Deus manda o dia. E Deus manda a noite, e Deus manda um dia. Toma banho, come, toma banho, come. E a gente continua repetindo as mesmas coisas. Então tudo que faz se desfaz, sempre. Só que tem certas coisas que nós não conseguimos observar esse padrão, porque nós acreditamos que essas coisas elas têm o poder de mudar os nossos sentimentos. E nisso nós gastamos tempo. Porque a batalha espiritual acontece na onde? Na nossa mente. E ela está tentando disputar o quê? O tempo. O tempo que nós vamos gastar buscando a Deus e adorando ao Senhor, ou o tempo que nós vamos gastar buscando aos nossos interesses. E é exatamente essa a batalha. Então, quando você busca os seus interesses, você conquista o tesouro nessa vida e você não vai poder levar. Quando você busca o tempo, fazendo as coisas que Deus coloca dentro do teu coração e dentro dos teus pensamentos, você está construindo um tesouro fora daqui. E aonde você está construindo os seus tesouros ultimamente? Como está teu coração? Como está a tua vida? Como está a tua crença? O que você acredita que pode mudar a tua vida? Você está contente? Você se sente feliz? Você se sente realizado? Ou você sempre é algo que uma coisa precisa acontecer para que esses sentimentos eles possam nascer em você? Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso.
Você tem o que comer? Você tem o que vestir? Segundo a palavra de Deus, você deveria estar contente. Mas aqui tem uma pegadinha. Essa contentação só vai existir se você tiver passado pelo processo de conversão. Se você estiver se alimentando da palavra de Deus, se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, se você estiver unido com Jesus Cristo. Porque assim você começa a reconhecer o que é importante nessa vida, que é o presente. Se você tem no agora algo para comer e algo para vestir, Deus na sua vida, você já tem motivo de sobra para estar contente. Porque a luz está nos teus olhos e nos teus pensamentos. Quando eu vivia na escuridão, eu sempre falo, sempre trago de novo. E só quem teve depressão entende o que é você, todos os dias, tentar analisar como vai ser sair da sua cama, como vai ser você encontrar outras pessoas, comer, coisas que para alguns são básicas. Ficar pensando em tirar a própria vida, ficar ali se vitimizando, culpando as pessoas, acreditando que se alguma coisa tivesse sido diferente, outras teriam sido, não sabendo o valor das coisas que tem nada, eternamente insatisfeito. E hoje, quando nós aprendemos que o Senhor é tudo, se nós temos uma oportunidade de nos reunir para comer que seja, já ficamos alegres. Se nós temos o que vestir, não vestir com a marca que eu quero, mas o que vestir. Se você tem a oportunidade de estar satisfeito, não precisar passar fome, não precisando passar necessidade, isso já é motivo de agradecer a Deus. E aí nós podemos também olhar outras pessoas que acham que isso não é o suficiente. Não, isso é muito pouco. Deus me fez para brilhar, e algumas pessoas o brilho é o ouro. É ser maior, é ter mais, é poder provar alguma coisa para alguém. É querer ser destacado. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Então olha como, quando eu coloco a minha esperança, ou quando eu coloco os meus sonhos, essa ideia de querer ficar rico, é você achar que você tem que trabalhar para ser mais, não existe satisfação. O tempo inteiro, você olha, você já tem o suficiente que se você morresse agora, você não conseguiria gastar o teu dinheiro, ou você já tem o dinheiro suficiente para terminar essa vida. Mas ainda assim continua pensando, claro que essa não é a realidade de 99% das pessoas, mas essa é a crença. E o problema não é você ter, o problema é você acreditar nas coisas erradas. A idolatria é acreditar nas coisas erradas. É você negar a sabedoria de Deus para tentar criar uma religião que ela é sua. Ah, mas é assim que eu faço. Mas tem dado certo? Tem mudado os teus sentimentos? Você tem se sentido contente? Eu acho que a palavra certa é essa. Você consegue sorrir? E às vezes eu fico olhando as redes, assim, tem a oportunidade de ver a foto de algum lugar ou de outra pessoa quando vai responder um versículo. E às vezes você olha a pessoa e não vê um sorriso, não vê uma alegria, não vê uma felicidade, você não vê os dentes de ninguém, é sempre aquela cara séria, sabe? Como se alguma coisa o tempo inteiro tivesse doendo. Mas por quê? Porque construiu crenças em lugares errados. Então ficar rico aqui pode ser diversas coisas. E é justamente quando eu coloco que a minha vida depende daquilo, é que o pecado ele começa a tentar em mim. Porque aí eu esqueço o que é certo, eu esqueço é Deus, eu esqueço o que é errado e só gasto tempo nessas coisas. E aí eu acabo ficando preso. É como se fosse uma armadilha de desejos tolos. E o que isso acontece dentro de mim? Você acha que a pessoa que vive buscando apenas os seus próprios interesses, vai acontecer o quê? Ela vai se sentir bem ou vai se sentir mal? Que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Então, quando a gente olha no passado, comparando a nossa vida sem Deus de hoje, a gente olha que é um processo de destruição, que é um processo que a gente só vem se afundando e perdendo as coisas. Perde emprego, perde família, perde o respeito, perde a saúde, perde a dignidade, perde todas as coisas. E não é à toa que o mundo está aí para oferecer soluções. Daqui um pouco a pessoa tá bebendo, tá fumando, tá usando a sua cocaína, tá sumindo, larga o celular em casa, vai dar um balão de moto e some, não fala nada pra ninguém, fica 2, 3 dias, mente,
A polícia pega, daqui um pouco mente de novo, engana o pessoal da família. Quando é questionado, fica bravo, grita, se vitimiza, joga no chão, põe a culpa no pai, põe a culpa na mãe, e é isso. E aí vai seguindo. E vai acontecendo isso na família de todo mundo. Cada um de um jeito, cada um sendo tentado por alguma coisa. Aí a pessoa tem um filho que não era para ter, já não tem condição, começa a se prostituir. E tá ali cuidando do filho, é dupla vida, viaja a semana inteira falando que tá uma coisa, final de semana tá em casa com a criança, mas passou fazendo programa a semana inteira, cada dia numa cidade. Você acha que isso está distante de você? Você acha que você não conhece nenhuma pessoa que faz isso? Essa é a solução do mundo, desgraça e tá sempre se afundando. Pois é o amor ao dinheiro uma fonte de todos os males. Então tudo aquilo que você sente de mal é por acreditar que o dinheiro poderia ter feito alguma coisa por você. Ah, se eu tivesse dinheiro eu teria o tratamento, se eu tivesse dinheiro eu teria a casa, eu teria isso, eu teria aquilo. O único que vai te tratar melhor se você tiver dinheiro é o pastor da igreja, porque daí ele sabe que você vai dar um dízimo gordo, ele vai pôr você num lugarzinho bom pra você sentar lá. De resto, não vai ter nada de sentimento bom, não vai ter nada. As pessoas vão usar você para se aproveitar de você. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Então olha como quantas coisas estão ligadas a sentimentos negativos que ele está dizendo. E a gente acha que o dinheiro é a solução dos problemas. Ai, o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Com certeza foi uma pessoa que nunca teve dinheiro que falou isso. Porque quem tem dinheiro aprendeu que ele pode ter momentos sim, mas vai ter um preço. Ou vai viver à base de remédio, ou vai viver à base de bebida, ou vai viver à base de droga, ou vai viver falando mal dos outros, ou vai viver fazendo procedimento estético, e vai viver por coisas que não levam ninguém para o céu e não tira esse sentimento. Daqui um pouco tá num psicólogo, daqui um pouco tá falando dos outros, daqui um pouco tá sozinho. Ninguém mais respeita, ninguém tem mínimo apreço, ninguém tem nada. Nem os filhos olham para a pessoa, nem os filhos respeitam. E aí você quer ver que você falhou na vida, é como nem seu filho te ama. Aí você acabou de zerar o jogo da vida. Não tem respeito pelos familiares, não tem respeito por ninguém. Cria um personagem na rede social e vive. Então olha como o dinheiro aqui está sendo usado como um exemplo. É o amor ao dinheiro? Sim, mas é o amor a qualquer outra coisa que você acha que você não viva sem. Poderia ser colocado uma pessoa nesse lugar. Quando você tenta colocar uma pessoa no lugar de Deus, você acha que vai dar certo? Ou você acha que vai ter sofrimento? Você acha que vai ter desgraça? Você acha que vai se afundar? Qual que é o maior trauma que uma pessoa pode passar nessa vida? É quando separa uma relação, separa um casamento. Eu acho que eu nunca encontrei duas coisas. Mas estão relacionados a percas de pessoas, a morte e a separação. São os dois processos que as pessoas elas não conseguem passar. Claro, se você tiver o Senhor junto com você e a sabedoria de Deus e vir entendendo os indicativos e as coisas, você vai entender tudo. Quer dizer que não dói, que não sente? Dói. Dói, claro que dói. Porque nós temos empatia. Mas nós sabemos que Deus ele vai nos consolar e que Deus ele vai estar conosco. E aí nós temos que entender como que nós formamos também a nossa família, a nossa prosperidade e esse reconhecimento de bênção. Eu saber estar contente com as coisas que eu tenho, não achando que eu preciso de algo melhor para estar contente. Porque isso tudo é vaidade, é tudo vaidade. Quando eu coloco preço nas coisas é vaidade, porque não faz a menor diferença. Se a gente vai em Provérbios 15, versículos 6, 7, 15, 16 e 27. A palavra do Senhor diz assim: na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldade. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para a pessoa que tem o coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. Então, nesse provérbio de Salomão, ele está ensinando algumas coisas que nós temos dificuldades de entender. Eu posso ter dinheiro?
Posso. Quer dizer que porque eu tenho dinheiro eu sou abençoado por Deus? Não. A prosperidade de Deus não está ligado à quantidade do que você tem, mas à satisfação com as coisas que você tem. Porque tudo aquilo que nós buscamos, nós não buscamos as coisas pelo que elas são. Nós buscamos esperando sentir algum tipo de sentimento ou satisfação. Porque se não tivesse sentimento nenhum, a gente não gostaria. Quer um exemplo disso? Pessoa que é acostumada a beber, dá uma cerveja sem álcool para ele. Então ele não está bebendo a cerveja porque ele gosta do gosto, ele gosta do álcool, ele gosta da loucura. Ele quer sentir aquele negocinho, por quê? Porque ele não sente nada. É uma pessoa que já está morta espiritualmente, ela precisa sentir alguma coisa. E aí você imagina, se eu estou morto espiritualmente, dentro dos meus pensamentos só tem desgraça. Você imagina o tempo inteiro aquilo cutucando a tua cabeça, o tempo inteiro. Quando passa e você fica sóbrio, alguém vem e diz alguma coisa para você, aquilo já gatilha você de novo e você já vai querendo esquecer. Toda dificuldade que tem, você quer esquecer. Você não quer passar por nada, você só quer gastar tempo. Então ele começa, na casa do homem direito há muita prosperidade. E para mim ser um homem direito, eu preciso ter Deus dentro do meu coração, eu preciso ter sabedoria dentro da minha mente, eu preciso ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Você esquece, se você acha que você vai passar essa vida sem a presença de Deus, você esquece. Então quando eu começo a viver com Jesus, as coisas começam a sobrar, porque eu consigo reconhecer o valor de cada coisa. E aí eu vejo que até mesmo nas coisas simples, o quanto eu sou abençoado. Eu poder ter uma comida para colocar num prato, num país onde muitos não têm nem o que comer. Você poder olhar e ver que as tuas contas elas estão pagas. Que ainda sobra um pouquinho todo mês daquilo que você tem trabalhado e você ainda consegue ajudar algumas pessoas. Antes você era quem precisava de ajuda e hoje você consegue ajudar as pessoas. E cada dia que passa nós vamos construindo as coisas por nós mesmos, por Deus. Porque no começo, quando a gente chega no mundo, a gente chega sem nada. Então a gente depende das pessoas que têm alguma coisa para nos dar. Quem são essas pessoas? Os nossos pais. Ou as pessoas que tutelaram a nossa vida, que olharam conosco e Deus falou, vai ser esse que vai cuidar de você. Se a gente olha a história de Moisés, ele também não foi cuidado pelos pais pela história. Ele foi adotado por outra família, não tem problema. A questão toda é que a gente tem que parar de problematizar as coisas achando que só existe uma forma de acontecer. Vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. E não é pelo fato da forma que aconteceu que você não vai conseguir ser uma pessoa direita e vai ter prosperidade. Agora olha a diferença. Mas o lucro dos maus traz dificuldade. Olha o jeitinho. Vou traficar. Não, vou roubar. Não, vou enganar. Vou pegar a herança da minha família e vou surrupiar a herança. Quando eu não consigo reconhecer as coisas, o valor das coisas. Tá entendendo? O que vai acontecer? Posso pegar? Posso, mas vai trazer dificuldade. Isso é bíblico. Então não adianta você olhar a pessoa porque ela tá andando num carro bom, morando numa casa boa e alguma coisa, e querer achar que ela é uma pessoa que deu certo. Por quê? Porque vai trazer dificuldade. Quantas famílias nós não ajudamos a tentar harmonizar e pacificar a casa? Famílias que vivem só em torno de festa. A vida deles é o churrasco, é a bebida, é isso e aquilo. Só. Daqui um pouco tem traição, tem as coisas? Tem, vai ter que ter. Você desculpa, vai ter que ter. Porque o sexo numa família sem Deus é negociado. Enquanto Deus fala que ambos não se neguem, para dar motivo pro diabo atuar na tua vida. Hoje não tá bem. Você não tá merecendo. Cara, é bíblico. Então eu posso olhar a Bíblia e aceitar o que acontece? Posso e devo. Ou eu posso ficar aí achando que o fulano é ruim, que o ciclano é ruim. O que a gente não pode é trazer esse comportamento para dentro da igreja. Que infelizmente, o lugar onde eu comecei a minha caminhada só tem isso. São pessoas que buscando o amor, achando o amor uma nas outras, sem se importar com mais nada. E é triste. É triste você evangelizar uma pessoa e ver que a impressão que ela tem muitas vezes da igreja é de putaria. Que é de pessoa se pegando, que o marido começou a se converter e saiu com uma pessoa dentro da igreja. É isso que a gente quer? Esse é o discurso? Não deveria ser. Só que numa igreja que não tem Deus, que não tem a palavra, que as pessoas não conseguem olhar a estátua de gesso e falar, isso é uma estátua de gesso.
Se eu quero que eu espero o quê dessas pessoas? Eu não posso esperar nada. Eu não posso esperar nada. Se Deus não conseguiu ensinar alguma coisa para essas pessoas, quem sou eu para ensinar? Eu não sou ninguém. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento. Mas isso não acontece com os tolos. Então olha a diferença das palavras. Quando o sábio fala, quem é o sábio? Quem está com o Espírito Santo dentro dos seus pensamentos. Porque conhece a palavra, porque aumentou a tua fé, porque acredita em Jesus Cristo, porque passou por um processo de purificação, de colocar a culpa em si mesmo e pedir perdão para Deus. Então quando a gente fala, a gente espalha o quê? Conhecimento. E quando o tolo fala, só cria discórdia, só fica falando da vida dos outros, só fica contando mentira, só fica falando fofoca. Não tem coisa mais feia que o mentiroso profissional. Porque ele pega algum laço que está atrelado na realidade e aumenta com as mentiras. Não, fulano é meu amigo, então eu conheço ele. Aí ele vai e põe a mentira. Então ele usa um fato que é verídico com um inverídico, para ficar ali disseminando ódio. Então eu tenho que sempre parar para pensar, as minhas palavras, as pessoas que estão ouvindo, elas estão ficando mais perto de Deus ou mais longe? Será que se alguém ouvir as minhas palavras, principalmente de quem eu estou falando, essa pessoa ela vai ficar triste ou vai ficar feliz? Porque se eu posso provocar mal para as pessoas, é sinal que o que eu estou falando deveria ser dito. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Ah, mas a vida é feita de momentos felizes e momentos tristes. Não, a vida é feita assim para quem vive longe de Deus. Porque a palavra está dizendo que os dias são difíceis para os que estão aflitos. Se eu estou aflito, é por quê? Porque é o diabo que está influenciando os meus pensamentos e eu só sinto o que eu penso. Se é Deus que está dentro do meu coração, eu tenho contentamento pelas coisas que eu tenho. Eu passei pelo processo de conversão, eu leio a palavra de Deus, eu escuto o louvor, eu pratico tudo aquilo que Deus me ensina. Ajudo outras pessoas a entrar no caminho. Meu coração vai estar alegre, eu vou estar contente. Então olha para você que a batalha está dentro do nosso pensamento. Ou eu me aproximo de Deus e me arrependo, ou eu continuo essa vida achando que eu sou uma pessoa boa, mas servindo o diabo, fazendo mal para as outras pessoas, e eu vou passar a vida inteira com dificuldade. E olha como Deus ele coloca muito claro, vai ficar buscando os teus interesses, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento, você vai se afundar. Então olha como os nossos sentimentos estão ligados a tudo aquilo que nós buscamos nessa vida. Se você busca a Deus, o seu coração vai ficar alegre. Agora, se você busca Deus só nos momentos de dificuldade, Ele vai estar um pouco com você e depois você vai abandonar Ele. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Então olha que Ele relacionou a felicidade a ter dinheiro, a ser rico ou ser pobre? Não, ao temor ao Senhor. E temor ao Senhor o que? É respeito. Quer um exemplo de temor ao Senhor? Quando você faz alguma coisa e sente que você não deveria ter feito porque está desagradando a Deus. Isso é temor ao Senhor. Ou você deixa de fazer alguma coisa porque você sabe que vai desagradar a Deus. Isso é temor ao Senhor, é respeito, não é ter medo. Então olha que a infelicidade não está ligada aos bens desse mundo, nem a ter muito e nem a ter pouco. Então as pessoas que são infelizes, elas não são infelizes porque elas não têm. Elas são infelizes porque elas não têm temor ao Senhor, porque elas não têm respeito por Deus. Quem procura ficar rico por meio desonesto, põe a sua família em dificuldades. Passa na porta das cadeias para você ver o tanto de família indo visitar os filhos, as joias. E às vezes, o teu filho ainda está dentro da tua casa. E você não se põe como pai ou como mãe. E fica ali só permitindo. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se o teu filho tem comportamento de bandido, você deveria ser justa. Porque se nós temos comportamento de bandido, Deus nos coloca no inferno. Se nós temos comportamento que é o que Ele agrada, nós vamos para o céu. Deus é justo. Então, se as pessoas fazem tudo errado, você não tem que ficar dando as coisas. Ah, mas é meu filho. Você deveria ter educado. Porque se você não educar agora, você vai ser mais uma pessoa que vai estar passando revista íntima numa cadeia. É isso que você quer? Ficar agachada para ver se não tem um celular ou droga dentro das tuas partes íntimas? Esse é o lugar que você tem? Você viveu a tua vida inteira buscando alguma coisa para acabar nisso. Por causa de uma pessoa que você teve que envergonha o nome da tua família, envergonha todo mundo? É aí?
Então ou a gente começa a ser justo e ser pai é educar. E nós, enquanto filhos, temos que honrar pai e mãe. Porque se você tem um filho que não respeita o que você fala, que te xinga, que te maltrata, que faz, corta os benefícios. Deixa passar a necessidade. Tem que vir a dificuldade. Porque você vai pegar a bênção de Deus e a prosperidade e ficar dando para uma pessoa que não merece, para ficar usando droga, para ficar xingando, para ficar te humilhando, vai lavar roupa de uma pessoa dessa, vai pôr comida no prato de uma pessoa dessa. Não, isso nós temos que aprender a ser justo, porque não funciona assim. E justiça é justamente isso, é a pessoa saber reconhecer o teu valor. Porque antes de eu amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo, e não existe amor nesse tipo de trato. Porque eu deixo o diabo entrar pela minha casa, e eu cuido do diabo e chamo ele de filho. Deus não chama a gente de filho enquanto a gente não se arrepende e faz o que Ele quer. Ou a gente aprende com Deus e com a palavra que isso não pode. Põe a sua família em dificuldades. Quem odeia no suborno viverá mais. Então Deus está sempre dizendo, olha, vocês vão fazer o certo do jeito certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração. Que você possa reconhecer as bênçãos do Senhor e tirar essa idolatria da tua cabeça. Que vão ser as coisas que vão mudar a tua vida quando é Deus que vai mudar. E aprenda a se contentar com o que você tem. Porque o dia que você tiver Deus dentro do teu coração, você vai perceber uma coisa. Você tem muito mais do que você precisa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.